pessoal! Estamos aqui para mais uma aula de urbanização, estrutura, hierarquia e problemas urbanos. Eu sou o professor Rossi e vamos lá! Vamos começar a aula falando sobre o crescimento urbano, o crescimento natural da população das cidades, acompanhando aí as médias do país, sem contar aí com os fatores externos que ocorrem sempre, né? Atualmente temos aí um fator Covid, por exemplo, afeta, tá, pessoal? Então, vários fatores podem afetar aí esse crescimento urbano. A urbanização, crescimento anormal da população das cidades, além das médias, contando aí com fatores externos, ok? Então, fatores externos também influenciam aí na urbanização. As cidades. Então, as primeiras cidades, elas surgiram associadas aí à agricultura, irrigadas aí nos vales dos grandes rios, como o Nilo, no Egito, Tigre e Eufrates, na Mesopotâmia, e o Indo, na Índia. Nos últimos séculos, especialmente aí a partir da Revolução Industrial, o comércio, a indústria e os serviços colaboraram fortemente para a expansão, organização e o crescimento demográfico desses aglomerados urbanos. As cidades ampliam-se como espaços centralizadores de poder político, econômico e cultural. Ampliam-se a dependência do campo em relação à cidade. Então, o mundo ele passa a sofrer aí então uma forte urbanização, pessoal. Pessoal saindo aí do campo e indo para as cidades. Os países de industrialização clássica iniciaram um processo anteriormente e o implantaram de forma mais lenta. Nos países de industrialização tardia, foi mais recente e rápido. No século XX, foi marcado aí por forte crescimento das populações urbanas, sobretudo após a Segunda Guerra Mundial. Então aqui nós temos um gráfico no qual vemos aí a evolução da população urbana em relação à população rural. Reparem que a população rural cresce um pouco, mas começa a decair, né? Então no século XIX, ou no século XXI, pessoal, a população urbana sobrepõe a população rural no mundo. Os países subdesenvolvidos, industrializados, têm liberado o ritmo de crescimento urbano e urbanização nas últimas décadas. Então nós temos aqui alguns países que lideraram aí, né, uns países mais industrializados e os países recentemente industrializados. Os recentemente aí nós vemos o Brasil, ok? O mesmo ocorre em relação aos grandes complexos urbanos, pessoal. Então, atualmente existem aí 21 megacidades no mundo, que tem mais de 10 milhões de habitantes. Por exemplo, aí temos Tóquio, a cidade do México, Nova York, São Paulo. Aqui nós temos os rankings, né, das megacidades, pessoal. E um exemplo aí, né, se você quer pegar um metrô ou um trem, vai ter que enfrentar pouquinha gente aí, né? Aí nós temos aí uma charge, ok? Então as funções urbanas, nós temos as funções político-administrativas, como Brasília, no Brasil, Washington, nos Estados Unidos, Canberra, na Austrália, e Ottawa, no Canadá. Temos a função, né, urbana aí de religiosidade. Aqui no Brasil, Aparecida, Meca, na Arábia Saudita, Jerusalém, em Israel, e Fátima, em Portugal. Portuária, Santos, no Brasil, Roterdã, na Holanda, Liverpool, no Reino Unido, Le Havre, na França.
turística, Ouro Preto, no Brasil, Veneza, na Itália, Las Vegas, nos Estados Unidos e Toledo, na Espanha. Então são alguns exemplos aí, algumas destinações para algumas cidades aí nos países, ok, pessoal? Então, nós temos aqui no Brasil um chamado aí efeito conurbação urbana. Então, o que é a conurbação urbana, pessoal? Ela é um fenômeno que ocorre quando duas cidades limítrofes expandem-se ao ponto de encontrar-se compondo aí um único núcleo urbano. Em algumas situações, as duas cidades crescem até se encontrar em um ou mais pontos do território. Em outros casos, apenas uma das cidades alcança a outra e acaba aí por se invadir esse outro centro urbano. Então aqui nós temos algumas imagens e eu queria chegar aqui para vocês, né? Então nessa foto aí nós vemos o núcleo aí de São Paulo, né? No caminho vai se encontrando com várias cidades e até o Rio de Janeiro. Então, quando se ligar aí todas essas cidades, nós vamos ter aí uma mega cidade, ok? Então, o crescimento aí das regiões metropolitanas de São Paulo e do Rio de Janeiro nas últimas décadas, assim como de cidades de porte médio localizadas na região do Vale do Rio Paraíba do Sul, entre a metrópole paulista e a metrópole carioca, vem dando origem aí à primeira megalópole brasileira. Também fazem parte aí dessa área densamente povoadas regiões metropolitanas da Baixada Santista, de Campinas, ambas no estado de São Paulo. Então aqui uma foto com a iluminação, né, das cidades. Olha lá, pessoal, percebe-se aí quase que uma ligação entre São Paulo e Rio de Janeiro, né? Então, a partir dos anos aí de 1940, nós tivemos aí a industrialização muito forte. Com isso, tivemos a concentração fundiária, né? E gerou aí a modernização do campo, tendo aí péssimas condições de vida no campo. Então, esses foram alguns fatores que fizeram e determinaram uma forte urbanização ou um forte crescimento urbano no Brasil, ok? A partir aí de 1940. Então, o processo recente, acelerado, forte concentração espacial, a formação também dos grandes complexos urbanos e pequena ampliação de planejamento, tudo isso contribuiu aí para que a população urbana crescesse muito em relação à população rural. Ok, pessoal? Então aqui nós temos outro gráfico mostrando aí essa crescente. Aqui as metrópoles brasileiras, tá? São Paulo, Rio de Janeiro, já estão com muito mais, né, pessoal? Esses daqui são dados de 2004. Essa característica não permitem que as cidades possam absorver todo o contingente populacional, desencadeando aí sérios problemas de ordem ambientais, infraestruturais e sociais, marginalizando grandes parcelas da sociedade. Então nós temos aí muitos problemas urbanos, né, pessoal? Podemos citar aí o crescimento das favelas nas metrópoles. Tudo isso em virtude aí de uma idealização de emprego, né, para os habitantes aí da zona rural, vão para a cidade, não encontram emprego, tem que morar aonde? Nas favelas. Então, acaba se aumentando aí as favelas aí nas capitais, ok? Temos aí a região metropolitana,
que tivemos a Lei Federal de 73, cujo conjunto de leis para promover aí o desenvolvimento integrado entre os municípios da metrópole. Então, as 9 originais foram Porto Alegre, Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador, Recife, Fortaleza e Belém. Depois, na Constituição de 1988, nós tivemos a criação das regiões metropolitanas. Passa a ser aí responsabilidade dos estados, ok? Então, assim, outras foram aprovadas, além das RIDs. Temos aí na região norte, a região metropolitana de Macapá, Manaus e Belém. No Nordeste temos várias: Maceió, a região do Agreste, Salvador, Fortaleza, Cariri, São Luís. Sudoeste maranhense, João Pessoa, Campina Grande, Recife, Natal, Aracaju. No Centro-Oeste, Goiânia e o Vale do Rio Cuiabá. Na região Sudeste, Vitória, Belo Horizonte, Vale do Aço, Rio de Janeiro, Baixada Santista, Campinas, São Paulo. No Sul tivemos Curitiba, Londrina, Maringá, Chapecó, Carbonífera, Florianópolis, Foz do Rio Itajaí, Norte e Nordeste, Catarinense e o Vale do Rio de Itajaí. Então aqui nós temos de novo aí algumas regiões metropolitanas brasileiras unidas aí da federação a qual pertencem, ok, pessoal? Nessa tabela. A RID, que é a Região Integrada de Desenvolvimento Econômico, nós temos aí a Região Integrada de Desenvolvimento Econômico, ou RID, são as regiões metropolitanas brasileiras que se situam em mais de uma unidade federativa. Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e entorno, Região Administrativa Integrada de Desenvolvimento de Polo Petrolina e Juazeiro, e Região Integrada de Desenvolvimento da Grande Teresina. Hierarquia urbana. Então, a rede urbana brasileira organiza-se a partir do modelo centro-periferia, que define uma hierarquia urbana determinada pelos aparelhos urbanos que cada cidade dispõe. Temos aí a metrópole global, metrópole nacional, metrópole regional, a capital regional, centro regional e cidade local. Importante, né? Nos últimos anos, a forte urbanização aí das cidades de porte médio, sobretudo do Centro-Sul, que funcionam aí como polos de atração, inclusive em relação aos grandes centros. Por exemplo, aí Ribeirão Preto, com 650 mil habitantes. E tivemos também a periferização espacial das classes mais abastadas, isolando-as em condomínios fechados, né, pessoal? Então aí temos uma foto aí forte, né, no qual temos aí um condomínio de luxo apenas por um muro separando de uma favela, ok? Espero que vocês tenham gostado aí do meu vídeo. Se inscreva no meu canal e até a próxima aula, pessoal!